dia 20 de novembro e você está vendo e ouvindo a 69ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Daqui do bunker da rede, mais uma vez na cabeça. Eu sou o Caio César. E eu sou o Felipe Cabeça. Tudo bem, Caio? Tudo jóia? Agora a câmera aqui é difícil, cara, normalmente você está olhando um pro outro na câmera do Skype ou sem olhar para ninguém no som lá, né, no áudio só. Aqui e tá estamos no Estúdio 1, estreando o Estúdio 1 para o Ainda Sem Nome. Estreando o Estúdio 1 para o Ainda Sem Nome, cara. Essa é uma... Desbravando equipamentos novos e desbravando o formato diferente aqui agora, mais... né? Conciso. É isso aí. Então, e a gente começa pedindo desculpas para... na verdade, corrigindo um erro, que é um pedido de desculpas, não deixa de ser. Isso. Na edição 68 a gente recebeu o Bruno Milagres. E para quem não sabe, o Bruno Milagres é o autor da segunda marca do Ainda Sem Nome. E ele fez isso antes do hiato do Ainda Sem Nome e a gente esqueceu de agradecer ele quando ele fez. Esqueceu de agradecer ele no episódio. Então, Bruno, aqui é um pedido de desculpas oficial, em vídeo, documentado, lavrado, registrado em cartório, para que você aceite o pedido de desculpas pela belíssima marca que você fez para nós. Muito bacana, a sua participação foi muito massa, Bruno, se esforçou, a gente teve dificuldades técnicas, tivemos que fazer uma ligação por telefone do Bruno, e tomara que você não tenha percebido isso quando você escutou o episódio, isso quer dizer que o áudio ficou até decente. E, enfim, Bruno, valeu, muito obrigado. E agradecer também anteriormente ao Alexandre Stanislau, que tinha feito a marca anterior do Ainda Sem Nome, e agora a marca que você está vendo aí, que tem uns detalhes coloridos, foi feito pelo Bruno. Exatamente. Valeu. E a gente também agradece os comentaristas publicativos do Ainda Sem Nome, que foi o Camponês e a Joyce Campos. Isso, que escutaram e comentaram junto com o Bruno Milagres lá no aindasemno.me. Se você tem alguma coisa a dizer ao longo desse episódio aqui, se alguma coisa te despertar aquela necessidade de ir lá e martelar o teclado xingando a gente, faça isso lá no aindasemno.me. Agora, se por outro lado você ficar feliz e satisfeito com o que você está escutando, aí além de comentar no aindasemno.me, você vai lá no iTunes, que agora o feed está atualizado. Exato. E dê lá algumas estrelinhas pra gente, porque nós estamos com feed novo no iTunes. Então você, para diferenciar os feeds e saber qual é o feed certo, é o feed com a marca nova, a marca que tem a corzinha. Isso. A marca que era só PIB é a marca antiga do feed antigo, que a gente não sabe mais como que a gente faz para atualizar. Tá lá. Ela está lá. Até o dia que, sei lá, o Johnny Ive cismar de tirar, aí beleza, né? Resolveu o problema. E também é importante você assinar o feed para você não perder os episódios e não fazer o que o Luiz Carlos Fernandes fez, que foi... Exatamente. O Luiz Carlos Fernandes hoje mandou uma mensagem para mim direta, dizendo que se ele tivesse escutado a edição número 68 a tempo, ele teria dado uns inputs bacanas na aula que ele assistiu aí outro dia na faculdade. Então não faça como o Luiz Carlos, porque o Ainda Sem Nome é educação, é cultura, é formação do ser humano. Você precisa escutar em dia os seus episódios. Exatamente. Fique por dentro assinando o feed no iTunes. Né, Cabeça? Isso. Eu tô com uma colinha aqui, ó. Você não está vendo, mas eu tô fazendo igual o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eu tenho uma colinha aqui porque ajuda. A colinha que eu tenho. Quando eu tô gravando em áudio, agora eu tenho que transportar pra... A minha eu cheirei antes. Mas, cara, nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos mundiais. Exato, que não são tão engraçados, mas que merecem destaque, especialmente no viés do nosso assunto aqui, do nosso podcast, né, cara? Tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode tirar dos dois grandes acontecimentos que abalaram e estão abalando o Brasil e o mundo nesses últimos dias, né, cara? Uma coisa que chama a atenção e que motivou a gente a colocar esse assunto em pauta foi justamente a diferença no tratamento dessas duas tragédias que aconteceram num curtíssimo espaço de tempo, né? E teve mais tragédia acontecendo que a grande mídia nem cobriu e que a gente não fala e etc. Então vamos conversar sobre isso hoje, né, Cabeça? Se você não estava aqui no planeta Terra nas últimas 2 semanas, a gente está falando da barragem de Mariana que foi-se. Uhum. E nós estamos falando dos atentados em Paris, que eles são diretamente ligados à falta de cobertura dos atentados quase imediatamente anteriores
em Beirute, no Líbano. Isso, e teve na África também, teve alguma coisa no Quênia, mas há mais tempo, e levantaram isso agora por conta da questão da indignação seletiva. Então a gente podia começar falando da indignação seletiva. Você é seletivamente indignado, Cabeça? Eu fiquei pensando, porque o negócio te abala de jeitos diferentes, sacou? Uhum. Eu em São Paulo falei, bicho, Mariana é minha terra. Uhum. E Minas Gerais do jeito que a gente não quer saber de Minas Gerais, a história de todo o estado, a história, enfim. E Paris cria uma relação, porque eu já estive em Paris, então você fala, putz, eu passei perto daquela rua, eu sei o que é aquilo, então você cria essa ligação. Eu não consigo dizer se eu fiquei mais indignado com um ou com outro. Isso. Mas eu vi muita gente reclamando de que quando uma aconteceu, o outro foi imediatamente esquecido. E o outro ponto putz, mas ninguém falou de Beirute. E aí eu li um link no Quartz falando que, tratando exatamente da relação entre Beirute e a relação entre Paris e Beirute, e o link, em suma, fala que a gente se identifica com aquele que é mais próximo da gente. Isso é super normal, né, cara? A gente vê isso em todas as esferas. Né? O João Estrela, o Johnny, teve a clemência da juíza porque ele se parecia com o filho dela, e é normal. Quer dizer, é esperado. Não deve ser normal, não deve ser bacana. É esperado, mas a gente, justamente por sabermos disso, a gente deveria se policiar. Né, e entender que todas são tragédias. Né? Isso. Mas eu acho que uma coisa importante que o fato de você se indignar não é que se indignar, ou se identificar mais com as vítimas de um ou de outro e que estão mais próximas de você ou que não estão, não invalida o peso ou o impacto daquele evento. E também é um negócio, né, cara? Aí é só um parênteses dentro de um parênteses dentro de um parênteses, que deve ser muito pequeno. Aqui eu acho que a gente nem precisa se delongar muito, que é o negócio da troca das bandeiras, e você troca o avatar, e não sei o que, e isso causar uma celeuma no Facebook. Poxa, gente, né? Menos, não há necessidade disso. Eu lembrei daquele Chihuahua. Gente, qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade disso? Mas também eu acho que uma coisa não invalida a outra. A gente pode, só que uma coisa é importante, que é justamente a cobertura da mídia. Me faz refletir, Cabeça, o fato de muita gente voltar as atenções para Paris, o fato de, parece que foi no dia seguinte, que o Jornal Nacional foi praticamente inteiro dedicado aos ataques terroristas, ao passo que, na ocasião de uma desgraça cujo impacto é gigantesco para o nosso país e para o planeta, aqui em Mariana, não tivemos esse deslocamento. Né? Não teve a Ilza Scamparini falando que estava cansada, que trabalhou o dia inteiro. Que mico aquilo, cara. Nossa. A gente viu isso, essa reclamação, assim, essa reclamação, não essa reclamação de ter muito trabalho, mas a impressão do estafamento do profissional a gente viu nas coberturas independentes, assim. Alguns posts do seu querido Medium, por exemplo, de gente que cobriu a tragédia em Mariana e falou, cara, nunca tinha visto aquilo antes. Assim, a gente fica o dia inteiro trabalhando e depois entende o que aconteceu, mas a impressão que teve foi que a mídia resolveu, ou grande parte dela resolveu perguntar as coisas que precisavam de resposta para e deixaram o caso de Mariana um pouco mais descoberto de perguntas, sabe? Pois é, cara. Agora, isso que me põe a pensar assim, será que as pessoas nas mídias sociais, no Facebook, no Twitter e etc., elas tendem a ser pautadas pela grande mídia ou aconteceu essa mudança, as pessoas passaram a falar mais de Paris ou falar de Paris porque outros colegas, os amigos, os influenciadores estavam falando de Paris? Será que a influência para dar aquele rebuliço que a gente viu e que a gente tem visto ainda no Facebook, etc., isso vem de fora, vem da mídia de massa, ou isso está ali acontecendo única e exclusivamente dentro do Facebook? Ou pode ser os dois? É bem provável que sejam os dois, mas eu ficaria meio chateado se
a gente, nesse ponto, ainda precisasse da legitimação e de sermos pautados pela mídia de massa. Eu acho que a gente já passou dessa época, não? Já em tese eu diria que sim, mas eu acho que o que eu ainda acho que é um impacto da mídia de massa, especialmente um telejornal, ou um programa de variedades no domingo à noite que vai pautar a agenda de segunda-feira. Ou o jornal de domingo, ou o jornal da noite pauta amanhã seguinte. Isso. Isso eu acho que acontece. Agora, é um claro momento, assim, pelo menos o meu Facebook, porque aí também é uma tudo plataforma. De como você construiu o seu feed. Exatamente. Né? O algoritmo te ajuda nesse ponto, né? Passou claro de uma. Eu vi um momento assim de Mariana, Paris, gente falando, calma gente, tem as duas coisas coexistem, e gente tentando, olha, teve o Líbano, teve o Quênia, entendeu? Teve o desastre da BP, a Dilma não foi lá, fica aquele negócio todo. Mas eu acho que nesse caso, respondendo a pergunta, talvez tenha sido mais uma indignação causada ou um movimento de discussão causado pelos usuários do que propriamente... Sim, a discussão entre as tragédias, é claro, ela vem dos usuários. Mas aí eu fico pensando se é o William Bonner falando de Paris e a Sandra Nemberg chorando por Paris, não ajudam as pessoas a falar mais de Paris e falar menos de Mariana. Será que existe esse nível de... Existe, mas sempre existiu. A questão é que não sei se chega em um momento que cabe aos próprios usuários do Facebook, por exemplo, no caso aqui, falarem, não, bicho, peraí, vamos falar não vamos deixar isso acabar, entendeu? Tem uma coisa, cabeça, que me alegra um pouquinho nesse contexto todo, que é o fato das plataformas sociais servirem como um palanque para a cobrança. Os seres humanos como eu e como você cobrarem algum tipo de atitude e mostrarem alguma coisa. Então, essa questão que a gente estava discutindo até agora da diferença da cobertura, eu acho que tem uma íntima ligação com um vídeo que alguém captou no celular da Isabella Scalabrini entrevistando um camarada no auge da indignação em Mariana, e aí quando o cara se inflama e começa a falar do que ele perdeu, que aquilo era uma tragédia anunciada e não sei o que, e que nunca a Samarco tomou conta e tal, ela abaixa o microfone, tipo, vou deixar esse cara falar aqui, mas isso não vai entrar mesmo, e aí alguém cobra, por que você desligou o microfone, por que aí o cara fala lá, o câmera fala que acabou o cartão de memória, acabou o quê? Mas você sabe que tem eu vi alguém falando disso hoje, que realmente o cara troca o disco. Realmente teve um momento de... Ali não foi uma tal maldade assim. Será, cara? Por que não continuou com o cara então, hein? Não sei. Sabe? Não sei. Esse tipo de coisa assim, que não é tipo... Acabou o cartão, senhor, acabou o cartão, pera um pouquinho, segura a onda nessa fala sua que tá massa, troca o cartão aí, Joãozinho, por favor, trocou? Continua, senhor, por favor, vamos voltar daquele ponto que o senhor falou que era uma tragédia anunciada, vai. Não teve isso. Entendi. E isso, eu acho, cara, que quando aparece a Sandra Nemberg chorando por Paris, e aí você vê um vídeo desse, da Scalabrini fazendo uma coisa dessa, dá vontade de fazer um chapeuzinho de alumínio, dá vontade, sabe? Porque isso desperta a teoria conspiratória que tem dentro de todos os que refletem. Aí começa a vir, alguém compartilhou alguma coisa falando que a Globo tem ação, ou a controladora da Globo é o mesmo fundo que controla um fundo que controla a Vale, e é por isso que os assuntos não aparecem. Eu não sei se as coisas chegam nesse nível, eu não duvidaria e não me surpreenderia se chegassem, mas é muito chato isso, né? É muito chato, mas não pegando esse lado, eu talvez acho que seja uma falta de esforço de apuração mesmo, sabe? Um lado, tipo, é mais difícil fazer esse tipo de jornalismo do que você... Porque tem consequências, né, cara? Tem consequências. É um negócio que cogitou-se abalo sísmico, né, cara? Um negócio... Então, ele é mais... É muito engraçado porque é óbvio que é uma tragédia que é muito... Para o Brasil... É muito mais relevante, é muito mais
merece ser cobrada, acompanhada com atenção, vai lenhar o ecossistema de um rio inteiro, vai acabar com a economia de 3 estados e foder o negócio todo, do que, óbvio, um clima de guerra, atentado terrorista e as forças internacionais brigando e tal. Sim. Isso, obviamente, é ruim. Mas é um negócio que, por hora, tá longe da gente. E pro nosso contexto aqui, cara, é a relação imediata, né? E eu acho que isso é importante, inclusive, pra gente ficar a par dos impactos das ações dessas empresas, né? Nos nossos ecossistemas, ou no nosso ecossistema aqui. E aí vem uma coisa engraçada, só falar disso, de ação de empresa. Eu imaginaria, se eu fosse o cara da Samarco de redes sociais, eu imaginaria que assim, eu tava esperando aparecer um anúncio patrocinado no Facebook falando, tipo, press release da Samarco sobre o estouro da barragem. Eu não vi nada, cara. E sabe o que eu vi? Nada. Alguém compartilhou, eu acho que foi o Rodrigo Otávio ou o Marcelo Sander. Eu acho que foi o Marcelo, num grupo de estudos aqui de Belo Horizonte, o Lhama. Ele printou uma tela de alguém fazendo uma busca no Google pelo G1 e o anúncio patrocinado da Samarco. Ok, então fizeram... Não, mas do AdWords. Né? E que coisa estranha, né, bicho? Esquisito. Fazer associado a pesquisa pelo G1, então você pesquisa G1, aí o anúncio lá no topo é a Samarco. Complica, erraram, né? target. Tem um monte de coisa. Erraram, e tem muita coisa que poderia ser feita para tentar minimizar, porque tem o negócio do impacto dessas empresas que poxa, por um lado fala-se da grana que vem dessas empresas, né? Que elas investem, não sei o que, mas elas investem para quê, cara? Para extrair, para explorar e vendendo commodity, ou seja, não é um negócio assim, né? É um troço... às vezes alguém fala para mim, quando a gente argumenta contra a ação dessas empresas, especialmente eu que tenho uma posição muito crítica com relação a essas empresas, no que se refere à questão das ações de responsabilidade social dessas empresas. Tipo, o cara faz um buraco do tamanho do buraco que foi feito aqui na Serra do Curral, que se você olhar a Serra do Curral de cima, você vai ver que é só umas plaquinhas, né? Tem uns palitos de sorvete ali segurando a Serra do Curral pra gente ver uma coisa bonitinha aqui de Belo Horizonte, mas atrás tem um buraco enorme. Então a empresa vem, faz aquele buraco gigantesco e constrói um campinho de futebol, constrói uma creche e fala, pô, a gente fez um esquema super legal aí de responsabilidade social. E ao passo de que aquele investimento é o que a empresa faturou em 1 hora. Né? Então é irrelevante. Da mesma forma que é irrelevante o tamanho da multa, etc, etc. Então, eu já tenho uma postura crítica, e quando eu falo isso, as pessoas falam, mas você quer seu telefone, você quer seu carro novo, você quer não sei o quê. Eu falo, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu vou continuar querendo, mas você pode fazer mineração sem ferrar com o planeta desse jeito. Você pode construir um dique melhorzinho, né, cara? Não é possível que em todos os lugares onde se minera, os diques estouram, assim, as coisas acontecem. E aqui já é a segunda vez que isso acontece, né? Teve uma vez em Macacos também, que foi um menor, mas né? Sim. Nos últimos anos, né? E tem uma coisa que não só aí vem esse lado, mas no lado da comunicação que eu fiquei particularmente impressionado também, assim, a falta das pessoas fazerem as perguntas fundamentais. É o negócio da grana, né, velho? A grana causa terremoto, a grana provoca o silêncio, né? O governador faz uma entrevista na sede da empresa e ninguém fala assim, governador, por que o senhor está fazendo essa entrevista aqui e não no palácio? Por que você está aqui e você não está em Mariana? Por que você está aqui e você não está no seu... né? Então fica... o que dá por outro lado, dá uma esperança de ver gente querendo fazer jornalismo independente, fazendo as perguntas certas, cobrindo o jeito que tem que ser, entendeu? E desse lado também vem a massa crítica e a discussão sobre esse assunto e o interesse em ajudar veio muito mais de pessoas comuns do que a gente estava falando isso mais cedo. Que quando teve o furacão Katrina, você via ator de Hollywood ver champanhe lá no botezinho e aqui você não... Eu já estava esperando já o Luciano Huck aparecer de helicóptero, sabe? Mas ainda não apareceu.
Mas você vê gente... É que o helicóptero que leva o Luciano Huck, levaria, ele está prestando outro tipo de serviço. Ele está fazendo transporte de outras coisas. Né? A responsabilidade jurídica. Outras coisas, cara. Outras coisas. Tá levando outros negócios. Mas ele... e aí você vê gente comum se juntando para tentar ajudar, para tentar fazer... E fazendo a cobrança, né, cara? Aí você vê uma pessoa comum que fala assim, peraí, vocês não contestaram o fato do Pimentel estar na sede da Samarco? Vamos olhar quem que investiu na campanha do Pimentel? Olha que coincidência! Então, essas coincidências, quem traz é o ser humano comum, é o indivíduo como eu e como você. Isso me dá esperanças, cara. Isso... seria a construção da massa crítica, entendeu? Sim. Eu acho que o papel da mídia de massa deveria ser o de contestar, mas já que ela não faz isso, tem gente fazendo e ainda bem que existem os canais sociais, as mídias sociais, para que as pessoas possam fazer isso. E aí, por exemplo, sobre a França, você vê o Vox fazendo um vídeo explicando por que, assim, 18 razões para o Estado Islâmico atacar Paris, e explicar em 5 minutos o conflito da Síria para você falar, ok, entendi por que está toda essa treta, explicando os lados, entendeu? E coisa que... Eu acho que a desculpa de que não dá tempo para explicar num jornal, ela é muito boba, porque você pode colocar uma entrevista, você pode colocar um especialista falando, você pode fracionar isso e fazendo uma série, porque os jornais da grande mídia, da mídia de massa, eles adoram fazer séries especiais ao longo da semana, mas é sempre sobre tema frio, tipo como arrumar emprego, ou sei lá, o problema da água em São Paulo. Aí eu discordo, quando eles querem fazer, eles fazem. Tipo assim, série, sei lá, você pode fazer... série especial sobre desafios de logística, desafios de... Tema gelado, né, velho? Mas relevante, de certa forma. Sim, relevante. Mas se você quiser, você pode fazer o tema, série especial sobre o Estado Islâmico, sobre a guerra na Síria, sobre a situação das barragens de mineração no Brasil, entendeu? Ou quais são os outros problemas que podem acontecer. Pode ser não sei, pode ter uma plataforma de petróleo que pode vazar óleo igual aconteceu no Golfo do México, entendeu? Pode ser sei lá, enfim, é só querer. Sim. Mas aí pode ser o estado atual das coisas e o estado atual do dinheiro e do jornalismo dizendo que, ok, isso é caro para fazer. Caro é um negócio complicado, né, cara? Porque o impacto que esse tipo de coisa vai trazer é tão benéfico, né? Os resultados são tão benéficos que eu acho que valeria qualquer investimento. Mas isso é o Caio falando, né? Isso é o Caio falando. Não é um editor de jornal. Quando você vê a situação de faturamento dos jornais. Faturamento dos jornais e você vê editoras particularmente fechando títulos relevantes. Cabe aí mais um parênteses. Olha, tinha uma coisa que eu gostaria de ter feito lá no começo dessa edição, quando eu anunciei o número da edição, que agora casa com esse assunto que você trouxe aí. Que é o fim da edição brasileira da Playboy. Da Playboy, exatamente. Você vê que, a editora Abril não conseguiu manter nem o título que talvez fosse de mais interesse do público médio. Eu acho que tá ali pau a pau, né, cara? Playboy e Quatro Rodas, né? As revistas quase verticais. Sim. Né? Mas aí quando você fecha títulos e revistas, você indica que, ok, o negócio este modelo de negócio não está vingando. Porque aí pode ser até pauta para outro, ainda sem nome, como, por exemplo, existe jornalismo independente de alto nível. O Vice, por exemplo, faz boas reportagens com estruturas mais enxutas. Então, assim, ainda dá para fazer uma série para você ir para o interior do Pantanal, saber como é que as pessoas vivem lá, ou a situação, enfim. É só querer. É só querer, cara, é só querer. E eu não posso deixar de te perguntar, Cabeça. Teve uma primeira Playboy? Tá rolando essa hashtag, não tá? Tá. Cara, teve a primeira Playboy que eu lembro. Eu acho que foi da... Elba Ramalho, cara. Elba Ramalho? Que eu lembro de ter visto, tipo... Que eu lembro, mas eu sei que meus tios tinham... Sempre circulou, né, velho? Sempre circulou. E a família andava com... Os homens da família tinham... Igual eu passei minha caixa de Lego para meus primos,
Tinha um... Foi herdado? Olha, que tradição boa de família. Já passou pra frente, não sei nem teve isso, não. Mas eu acho que foi essa. É o Bahamad. O Bahamad posou, deve ter posado. É provável, né? Antes dela. Agora ela tá numa outra vibe aí. Tá? Mas o que é engraçado também, já saindo, mas tem que ser rapidamente isso. No escritório a gente estava falando sobre. A gente pegou as últimas 12. O tanto que a revista perde relevância. A gente pegou as últimas 12 capas. E tipo assim, fulano, você conhece fulano? Ninguém conhecia. Então assim, deixou de ser aquele negócio tipo... cara. A pessoa que... A mulher que todo mundo queria ver na capa para... Pois eu acho que a última foi o quê? India Fitness. India o quê? India Fitness. Tem uma India Fitness. Ou tem uma mulher do grande universo fitness, que é outra que a gente poderia explorar. Caramba, teve isso, hein, cara? Vamos falar disso? Não hoje. Mas vamos falar disso. Vamos falar disso. Talvez numa próxima edição. Se você sabe do que a gente está falando, wink, wink, nudge, nudge, você sabe. Mande Enfim, né, cara? Eu acho que tem a ver com o começo da pulverização da informação, né, bicho? A gente tem as últimas relevantes, eu acredito que tenham sido as Big Brothers, do tempo em que o Big Brother ainda tinha uma certa relevância. Né? Sei lá, na minha cabeça a última relevante deve ter sido o quê? Sabrina Sato? Pode ser. Tiazinha antes da Sabrina Sato, muito, né? Mas tem a Sabrina Sato, eu acho que deve ter sido a última coisa que deve ter dado algum pio. Ou qualquer da novela das 8, enfim, quando era relevante. Isso é um próximo... Acho que foi esse o tempo das mulheres da novela das 8 posarem, né? Porque a gente pode perguntar para vocês que escutam ou que assistem, qual foi a sua primeira Playboy, a primeira entrevista, a primeira mulher da capa do Playboy e também o assunto principal desse podcast. Por favor, vamos falar dessa marca, dessa cobertura e da indignação seletiva. Isso. Você trocou o seu avatar, Cabeça? Não troquei. Não troquei. Talvez aí que tá o negócio. Quando o Facebook ofereceu para trocar para celebrar o casamento gay nos Estados Unidos, eu troquei. Sim, nessa ocasião eu também troquei. Talvez pela ideia de que isso seja muito mais relevante para mim. E vale mais, eu digo... Altera muito mais, assim, as pessoas que eu conheço, os casais que eu conheço, que obviamente não a lei de lá não se aplica aqui, mas que é uma chancela social de que muita gente está alinhado com isso. Eu acho que isso tem uma relevância maior de trazer porque é uma coisa que está maçante já na cabeça das pessoas, que é o esquema de Paris. Você não precisa trazer o raise awareness, né? Que é o motivo de você trocar o avatar, é esse. Eu demorei a sacar isso, cara. Eu não curti quando a galera trocou para verdinho na ocasião das eleições no Irã, ou mudou o nome para Guarani Kaiowá, e etc. Porque o impacto direto disso é muito pequeno, é ínfimo. Mas tem uma questão que é de raise awareness, levantar a questão e fazer quem está próximo a você ficar ciente daquilo. Porque às vezes a pessoa não está. Às vezes você está circundado de pessoas que usam utensílios de cozinha na janela na hora que as lideranças governantes estão na TV. E que não necessariamente têm acesso a esse tipo de informação. Né? E aí pode falar... e aí, obviamente eu vi isso assim, mas que saco, todo mundo fala trocando sobrenome, mas pelo menos você tá sabendo o que tá acontecendo. Pelo menos você sabe que agora existe uma coisa, né, cara? Exatamente. E tem, inclusive, os Krenak agora estão sofrendo um absurdo por causa do rompimento da barragem, né, cara? E aí vem, para fechar, a sacanagem de só ser majoritariamente falado nas redes sociais, né? Eu acho que aí é um esquema, né, cara? Ao invés da gente brigar com o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho que usou a bandeira da França ou usou o que quer que seja, eu acho que a gente tem que ficar preocupado com a indignação seletiva da cobertura jornalística como um todo, né, cara? Isso. E é isso que a gente tem que deixar de pergunta para os nossos ouvintes. A nossa audiência. Do Ainda Sem No.me. E por isso, já nos encaminhamentos, deixar você sua opinião sobre esse assunto, pode ser de uma maneira ampla ou mais restrita, mas a gente queria ouvir você sobre nosso pequeno insight sobre
a questão. Isso aí. Deixe então seus comentários no aindasemno.me e, por favor, as suas estrelinhas no nosso amigo iTunes. Deixa a estrelinha lá, gente, mostra pra gente que você escuta, né? A gente tem um relatório de quantos downloads são feitos e a gente gostaria que esse número de downloads fosse igual ao número de comentários. Por enquanto, o número de comentários está muito menor do que o número de downloads. Poxa, você está escutando aí, faz um favor pra gente, comenta, ou se você está em trânsito, você está escutando no ônibus ou no carro, don't drive and text. Exatamente. Né? Mas se você está no ônibus, se você está caminhando e está escutando essa edição, tira o celular do bolso aí, vê se você pode, né? Mas tira o celular do bolso e dá uma tweetada aí pra gente falando, tô escutando o episódio tal agora, só pra gente ficar sabendo quem são essas pessoas que fazem os downloads. Porque a gente vê os downloads, mas aí na hora dos comentários, o número de comentários é muito menor. E eu gostaria muito de saber o que o resto da audiência pensa. Isso aí, e obviamente isso aqui não é nenhuma cagação de regra, né? Mas são só nossos insights. E tipo o que aconteceu na edição 68, né? A gente tirar um pouco desse negócio que incomoda e passar para vocês e, enfim. É isso aí. Devolvam pra gente mais mastigado. Beleza. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Vamos torcer para ser a edição, qualquer próxima aí, seja em vídeo também. Bacana. Valeu, galera. Até Falou, mais. Até mais.